Bom, o Ibov essa semana bateu 100 mil pontos, fechou a semana positivo e voltando aos níveis de março, aqui nos 100 mil pontos, né? Fechou acima, aliás, dos 100 mil na sexta-feira. Bom, foi uma semana, teve um progresso, mas um progresso mais lento. Na segunda e terça foram dias sem pouca movimentação, com muito mais correção, justamente na terça, por conta dos bancos, corrigiram bastante. E a partir da quarta-feira foi que ele retomou o movimento. A partir de quarta-feira em diante, ele deu uma recuperada. Entretanto, esse candle aqui de sexta-feira, ele não é um engolfo e também não considera um candle de força, porque foi o mesmo que ele fez aqui na quarta-feira e corrigiu. Então, para a próxima semana, e aqui na sexta-feira ele deixou um candle com sombra ainda menor, né? O que geralmente isso aqui indica uma exaustão do movimento da compra. Ou seja, não é para a próxima semana que o índice vai buscar aí novos patamares, né? A próxima região para ele buscar é os 106 mil pontos aqui, nesses topos aqui anteriores. E para a próxima semana, ele ainda pode fazer como esse dia aqui, da quinta-feira. Ele ainda pode vir avançar acima dessa máxima e voltar para corrigir. Por quê? Porque aqui eu tenho uma divergência baixista. Vendo aqui que o preço sobe, o oscilador desce. E no diário aqui pelo Rick-Nash eu já tinha marcado uma cunha ascendente também, né, padrão baixista. Então, a maior probabilidade que eu vejo é entrar correção aí para a próxima semana, mesmo porque o mês dá início aí a temporada de apresentação de resultados. Então, eu vi, principalmente essa semana e a sexta-feira, como algo assim, vamos puxar bem, né, porque daqui a pouco não vai demorar muito, vai vir aí a realidade, né? A ficha vai cair, porque o primeiro trimestre foi uma apresentação de resultado péssima, né, para muitas empresas. E não acredito que agora isso vai melhorar. E também por conta aqui do Rick-Nash, né, o candle de sexta-feira que fechou aqui, fechou num doji, e o dia anterior foi bem pequeno, né, um candle menor, mais contraído aqui. Por isso mesmo eu vejo uma pressão aqui nesses 100 mil pontos, que ele pode ter na próxima semana uma realização de lucros aqui e voltar a recuar para esse nível aqui dos 94. O 100%, é voltar para os níveis aqui de 50% de FIBO, né, aqui nos 90 mil pontos. Entretanto, ainda fico no primeiro momento com esses 94, já teve grande resistência aqui nessa faixa. Bom, entretanto, a Bolsa, por si só, não tem fundamentos, né, para ter todo esse movimento, toda essa recuperação aí, todo esse movimento de alta que ela vem fazendo aqui até agora. Tudo depende aí dos países desenvolvidos e, infelizmente, né, os Estados Unidos é quem puxa bastante, não está apresentando um cenário assim muito bom e o aumento de número de casos vem crescendo, continua fazendo bastante pressão, principalmente sobre o Ibov. Então, por esse motivo, o crescimento do índice fica limitado ao cenário internacional, ou seja, é bem dependente disso, porque por si só ele não tem força
para fazer toda essa movimentação aqui, porque a economia não anda bem lá das pernas, né? Isso não é novidade para ninguém. Bom, mas em contrapartida, há uma calmaria aí das tensões políticas, o que ajuda, né, um pouco, mas a situação fiscal também não continua muito boa. A Selic vai caminhando aí para uma taxa de 2%, né, já é uma coisa, já é algo que já foi dito, uma previsão para a próxima ata aí do Copom, pode baixar ainda mais, porque quanto mais os juros baixam, menos investidores aparecem. Isso uma taxa de juros a curto prazo, mas de longo prazo ainda segue no 7%, que fica sendo aí uma das maiores do mundo. Não sei como, né? Até hoje não entendi isso. Não pode ter uma taxa tão alta para um país emergente como o Brasil. Nem desenvolvido é. Então, fica bastante dependente desse cenário no exterior. Mas ainda falta alguma coisa, assim, também que dê alguma notícia para embalar um movimento maior, né, para continuar aqui o movimento de alta, que ainda não teve, né? Não teve algo que sobressaísse para levantar ainda mais o Ibov. Então, por enquanto, e por isso mesmo, eu vejo mais uma pressão nesse nível aqui de 100 mil, que maior probabilidade dele corrigir, e aí sim, voltar a atingir novos patamares. Bom, vou começar aqui analisando a Cogni. Nessa semana até mostrei uma entrada que eu tinha feito aqui de venda. Aliás, fiz duas, né? Eu deveria ter parado nessa primeira aqui, por conta deste candle. Ou seja, como houve aqui uma grande valorização dela, um gap muito grande, e por conta dessa segunda hora aqui, né, que abriu, que não se aproximou aqui das máximas, pensei, bom, muito mais provável que ela corrija, né, venha aqui corrigir, do que voltar a subir, porque estava muito esticado isso aqui. Então, eu vendi e saí aqui nesse topo, em 7,40. Ok. Ela fez repique nessa região de 7,78 e eu entrei novamente. Só que eu deveria ter parado aqui nesse 7,30 por conta desse martelinho aqui, né? Já estava desacelerando a venda. Pronto, eu teimei e acabei, né? Teimei, fiquei na posição. Eu estava com lucro aqui nesse ponto, mas acabei levando stop, deixei voltar. Pronto. Maior erro do céu. E aí acabou formando um ombro, cabeça-ombro invertido aqui. E aí teve toda essa valorização aqui no dia 10, na sexta-feira, né? Que ela renovou as máximas, mas ficou travada aqui no 8,60 por conta da média de 200 no diário. Aqui para a Cogni, o que acontece? O 9,50 atua como grande bloqueio ainda, porque só acima desse nível é que eu vou poder pensar num movimento maior, né? Num primeiro momento, o próximo nível para ela buscar é R$11. Tem uma resistência aqui. Ela vem buscar os R$11, corrige, né? Olhando aqui pela simetria, tem um movimento simétrico aqui, ela corrige e aí volta para os níveis de 13. Isso na minha perspectiva. Aqui também marquei uma cunha ascendente, além de divergência baixista que a gente tem aqui. Acredito que entrou bastante volume aqui, tá vendo? Muito mesmo. Mas, qual a minha opinião? Por enquanto, foi no calor da notícia, né? Porque ainda não está... O que deu grande valorização para a Cogni foi
Primeiro, a gestora de recursos Alaska passou a deter 10% do capital social da companhia. E também grande valorização após a empresa anunciar que vai abrir oferta de ações pela Vasta, né, que é a subsidiária dela nos Estados Unidos, de ensino básico. Então, vai haver uma oferta inicial, né, um IPO aí na Nasdaq. Mas ainda não foi concretizado. Então, pode ser que faça. E aqui houve, por conta disso, houve essa grande valorização, mas no primeiro momento eu acredito que seja pelo calor, né? A euforia aí do momento, com a notícia. Além do mais, esse candle aqui, para mim, não representa força, não tem sombra superior, então, por enquanto, eu vejo uma exaustão do movimento, além aqui da divergência baixista, né, que me reforça a ideia. O semanal, a média continua virada para baixo, né? Ela fez aqui esse retângulo e foi onde ela rompeu com força. Então, toda figura, quando tem um rompimento, geralmente o preço volta para testar aquele nível, né? Então, eu acredito no retorno dela para os R$7, para aí sim procurar um ponto de compra. Mesmo porque também ela está fazendo teste no retângulo passado, né, que ficou aqui trabalhando entre os R$13 e o 8,50, né, foi a região onde ela parou. Então, também reforça a minha ideia de correção primeiro, né? É aguardar uma correção, pelo menos para mim, até esses níveis aqui, de 7,50, e aqui sim, buscar uma entrada. Mas para ela avançar, tudo vai depender do rompimento de 9,50. Bom, o histórico de crescimento da Cogni, né, fundamentado nas fusões e aquisições, é bastante positivo. Entretanto, o que vem minando todo esse sentimento é essa crise, né, que se instalou aí no mundo inteiro, não só para o Brasil, com esse cenário da pandemia. E o momento não está sendo tão favorável para ela, né? A empresa divulgou um resultado muito ruim no quarto trimestre de 2019 e um resultado pior ainda no primeiro trimestre desse ano, né? Foi impactado, né, que já impactado pela crise, né? Então, ela anunciou essa oferta de ações aí, né, pela Vasta, e essa plataforma de ensino básico nos Estados Unidos, e a Cogni voltou aí ao centro das atenções. Mas vamos ver, né, se isso vai ajudar a alavancar, não sei. Pode ter aí uma melhoria, porque a principal preocupação é com a preservação de caixa em função desses impactos, né? A rentabilidade, geração de caixa, que eu acredito que não tem, porque a inadimplência vem crescendo muito. E desde a crise, ela vem enfrentando aí os efeitos bastante nocivos, né? Nos números de captação, na evasão, a inadimplência, né, que vem crescendo bastante, inclusive no último vídeo que eu falei dela, da Cogni aqui, já estava em 70% de inadimplência e 35% aí com evasão, né? E, consequentemente, também efeitos nocivos nas margens. Além disso, houve grande pressão de queda na receita também por conta da formatura. Os últimos alunos matriculados via FIES, muitas empresas já há algum tempo têm financiamento próprio, né? E foram sendo substituídos aí gratuitamente por esse FIES, né?
que era um financiamento aí pela Caixa que havia. E as instituições têm um financiamento próprio agora. Então, houve grande pressão também de queda na receita por conta da formatura dos últimos alunos, né? Coincidiu aí com esse último ano, que conclui os cursos mais longos e caros, que fica com engenharia e medicina. Bom, e vem sofrendo esses efeitos e mais para frente pode continuar sofrendo também. Então, vamos ver se a Cogni vai alavancar com essas notícias, foi só euforia aí do momento, mas ela precisa ultrapassar esses níveis de 9,50. Além disso, é uma empresa bastante dependente da atividade econômica, né? E a gente pode ver que o cenário no Brasil não está muito bom, né? A renda das pessoas caiu muito, né? O poder aquisitivo caiu bastante, né? A taxa de desemprego aumentou. E por isso mesmo esse alto número de inadimplentes e evasão. Então, vamos ver se ela vai conseguir avançar, né? E voltar aos níveis de R$13, quiçá, né? Alcançar novos patamares. Então, caso se concretize, né? Ainda pode destravar bastante aí o valor para a Cogni, né? E a empresa com que a Vasta, né, a subsidiária da Cogni, quer se comparar é com a Arco, né? Tá aqui, ó. Ela teve uma valorização de 1,83 na sexta-feira, né? A brasileira Arco Plataforma, que tem um EBITDA bastante alto. Então, para aqui, para a Cogni, eu, na minha visão, prefiro esperar aqui uma correção, né, e avançar, só quando ela avançar acima desses 9,50, é que vai haver novos patamares. No primeiro momento, é aqui nos R$11. Essa região aqui de gap, né, e que já foi grande resistência também. Aliás, grande suporte. Aqui, para ela corrigir e eu procurar um ponto de compra nesse 7,50, ou se corrigir aqui até os R$7, né? Na verdade, onde eu tenho aqui o retângulo, é nos R$7, né? Então, eu procurando um ponto de compra aqui, o meu próximo ponto, a minha próxima resistência a buscar, fica ainda em 8,50. Porque só quando ela romper isso aqui, é que vai haver um movimento maior. Então, para a Cogni, na minha perspectiva, fica essa análise. Outra que eu andei olhando é a Unicasa, né? Detentora aí da Delano, produção de imóveis, né? Só que ela aqui teve uma desvalorização quinta e sexta, na quinta de 4,17, na sexta de 0,87. Bom, ela declarou que para o mês de julho vai operar com cerca de 85% da capacidade que ela tinha antes da pandemia e vai reverter parcialmente as suspensões de contratos de trabalho, né, ou reduções de jornada que foram implementadas no início do mês. No setor administrativo, vão priorizar o home office. Então, por enquanto aqui, vai haver mais correção para esse papel Unicasa, né, o CAS 3. E aqui o mais certo é corrigir até esses níveis aqui de 4,20. E aí sim
buscar nova entrada. Por quê? Porque eu tenho aqui, ela está formando aqui um triângulo ascendente, né? Então, ela fez a primeira tentativa aqui, vendo que não deixou, isso aqui não é um candle de força, ó, é um candle de exaustão, por isso mesmo vem corrigindo. E aí, o que é mais certo? Ela voltar aqui para dentro da figura, então eu tenho pelo menos até os 4,20 para ela corrigir, deixar um fundo mais alto, e aí romper e vir buscar aqui 5,50. Não sei se alguém aí, né, já se posicionou nesse papel, mas aqui pelos 5 minutos também a gente pode ver que não tem muita liquidez, né? Olha, parece um código de barra. Então tem que ser numa hora. Eu, por acaso, ainda não conhecia aqui essa ação, e eu olhei, né, vi, vou incluir. Estava olhando mais cedo. Aqui pela 1 hora, eu ainda vejo mais correção por conta deste candle aqui do dia 10, da abertura aqui de ontem. Isso aqui não é um engolfo de alta, isso aqui é um engolfo de baixa. Olha o Equinage. Estão vendo? Mas como eu tenho 4,50 logo abaixo, ficou numa região de fechamento, além do candle aqui que eu não tenho nenhuma sombra, o que pode acontecer aqui? Ele pode fazer um repique primeiro, para voltar aqui nessas máximas de 4,80 e aí voltar a corrigir. Porque pelo diário, o que me dá a maior probabilidade é dele voltar para dentro da figura e aí sim buscar novo ponto de compra. Ainda assim, ele tem 4,50 como forte resistência, se ele voltar aqui para dentro, né, da figura. Só ultrapassando, rompendo esses níveis, é que ele vai alcançar aqui 5,50. Deixa eu dar uma hora aqui. Olha, numa hora estão vendo que tem bastante vão grande aqui entre as médias, né? Mas, pelo fato dele ter fechado abaixo aqui da média de 20, isso não quer dizer nada, não quer dizer que ele rompeu. Apesar de que o fim da sessão, ele deixou aqui um gap de baixa, né? Mas tem o suporte aqui no número 50, então tudo vai depender. Como ele parou na linha de fechamento, eu acredito mais num repique, e aí sim volto a corrigir. Por isso mesmo, vejo 4,20 aqui como limite para buscar ponto de compra. Vendo que pelo MACD, as médias ainda andam aqui no terreno positivo, ainda não reverteu o movimento. Só quando elas passarem aqui para baixo, aí é que eu tenho definitivamente um movimento de baixa. Semanal, ele aqui ainda não rompeu os 4,50. Dá para ver o triângulo ascendente aqui também. Tá fraco o MACD, a média de 20 apontando para baixo. O mensal tá positivo. E tem até aqui os 5,50 para voltar a buscar. Então, vamos ver aqui. Já está na região dos 61,8, por isso mesmo. Pode corrigir. E ela, desde que atingiu aqui a máxima de janeiro de 2012, 12,75, nunca mais. Até setembro, não. Até janeiro de 2016 foi só queda, bem fraca. Então, aqui a ideia maior é de um recuo, voltar aqui para dentro e aí sim buscar um ponto de compra até 4,50. Só quando ele romper essa região, aí vai buscar novos patamares. No primeiro momento tem um 5,50, que já foi região de resistência e suporte também.
A outra, a VEG, né? A VEG é a primeira a puxar a temporada aí do balanço, dos balanços, né, nesse mês. Primeiro apresentar resultados no dia 22. Deixa eu ver aqui. Faltam 11 dias. A VEG aqui, eu ainda tenho um movimento de compra. Por quê? Eu tenho uma leve divergência de baixa aqui, né? Mas o MACD ainda está, histograma e média estão positivos. Só que aqui, numa hora, ela se segurou aqui no 51, né? Aliás, 52,50. Não rompeu aqui essa região, porque se ela rompesse esses fundos, voltava aqui para os 50 para testar, para corrigir, né? Mas, por enquanto, o que eu vejo aqui é um triângulo ascendente também, né? Pressionado por esses R$55. Aqui, ela deixou no primeiro momento, na abertura, um engolfo de baixa, né? Só que não rompeu as mínimas aqui, 53,90. Todo padrão precisa de uma confirmação, né? E o engolfo não é diferente. Ah, tem um engolfo de baixo, vou vender. Não. Além do mais, né, se tivesse aqui um equinache vermelho, era mais provável. Então, para mim aqui, esse engolfo é de alta. Se tivesse aqui um candle na cor vermelha, ficaria assim, mais certo, né, dele romper a mínima. Como foi um candle positivo, isso aqui é que vai mudar, mudança de movimento, vai vir movimento de alta. E nas horas seguintes foram bem contraídas os candles, né, bem pequenos, e com bastante pressão aqui dos 55. No dia 6, teve uma desvalorização aqui, né, que ele fez uma correção, deixou aqui também um engolfo. Numa hora no diário dá para ver, ó, o engolfo que ele deixou no diário. E aí fez até mesmo 100%, e fez as mínimas aqui de 52,15. Até atingiu 100%, e aí deixou aqui um ponto de compra até os 55. Na verdade, esse candle 56,16 seria o 100%. E ficou aqui no 53, né, de suporte. Que ele não perdeu. Tá. Bom, apesar dessa desaceleração aqui dos candles, eu ainda vejo um movimento, né, continuação do movimento. Por quê? Vou mostrar aqui um outro gráfico, que eu já até deixei separado. Para baixo aqui desses níveis dos 53,90, né, mais precisamente 53,80 para baixo, eu tenho muito suporte. Eu tenho aqui região mensal, eu tenho aqui região diária, eu tenho aqui região semanal. Então, tem muita coisa aqui para segurar o preço, aqui pela 1 hora. Com o meu layout aqui, eu uso mais esse layout para operar o DAX. Mas, às vezes, coloco, claro, os ativos aqui para dar uma olhada com os suportes e as resistências. Então, eu tenho muito travão aqui para ele romper tudo isso e ir buscar
patamares mais baixos. Aqui o mais provável é ele continuar subindo, a VEG continuar subindo. E vir buscar aqui os 56,13. 100% aqui para esse triângulo ascendente. Então, VEG rompendo a máxima aqui do candle, né, que foi 55,20, é buscar compra. Por enquanto, se houver correção, né, se perder aqui os R$53, você que corrija mais. Mas aqui o que me dá a ideia é de continuar comprando. A média continua aqui apontando para cima. Aqui, com esse layout, para vocês terem uma ideia, diário. Aqui eu tenho também as médias de 9, aliás, de 8 e de 20. Então, tá aqui, ó, suportado pelas médias, né? Ele começou a desacelerar, corrigiu aqui até os 54, então é na sexta-feira. E dá para ver aqui o triângulozinho também. Então, pode, né, avançar um pouco mais. Deixa eu ver o REM. Ele continua forte também pelo REM. É esperar romper ali aquela máxima de 55,20. Mas o semanal, olha aqui, semanal eu tenho um enforcado, né? Semanal tem força também. Eu, pelo menos, não me sinto à vontade. Sinceramente, não me sinto à vontade para comprar aqui, não. Porque média, eu mostrei ali as médias. Média não quer dizer nada, né? A média pode estar sustentando o preço até ali, mas na segunda-feira pode abrir com gap de baixa. Aqui, numa hora. Me deixou aqui um gravestone, entretanto, ele abriu com gap de alta aqui. Então, quem garante também que ele vai continuar subindo? Ele pode fazer nova máxima aqui, ainda acima dessa, e voltar. Mas, no modo geral, o que eu vejo aqui, tem possibilidade de continuar subindo? Tem. Mas fica incomodado com esse semanal aqui, com esse enforcado. Continua forte, o mensal também continua forte. Então, para uma compra, né, para quem quiser entrar, seria o rompimento ali de 55,20. Eu não me sinto confortável para entrar e prefiro esperar corrigir. Com todos esses 3 candles aqui, essas estrelas seguidas, um pouco em dúvida, na minha perspectiva, né? CVCB3 também, que foi uma das altas da bolsa, né? CVCB3 e a Cogni com mais de 11%, a CVC saltou aqui 14% praticamente, né? Foi aí para os 20, foi buscar os R$22. Ela anunciou aumento de capital, pode chegar a 703 milhões de reais, e vai haver subscrição privada a 12,84. Bom, o setor aéreo bastante impactado também com essa crise, né? Agências de turismo também, o número de inadimplentes subiu bastante, né? Outra coisa. E ela nessa semana também já teve grande desvalorização aqui
né? No dia 7 e 8 aqui, ó, caiu bastante, inclusive com 7% de queda. A CVC ainda não publicou os balanços do quarto trimestre de 2019. E nem do primeiro trimestre, né? Agora para 2020. Então, quando ninguém sabe nada, essa euforia aqui, por conta aí da reabertura das economias, né? Puxado pelos Estados Unidos, por vários países, né? Que agora aqui no hemisfério norte é verão. Então, baseado aí nessa euforia, a CVC foi encontrando aí essa valorização. Mas ela ainda não divulgou esses números, né, dos impactos financeiros e contábeis, né, sobre o negócio. Inclusive, há aí uma estimativa de impacto de erros contábeis em balanços entre 2015 e 2019, né, e o fato relevante reportou ainda mais impactos do aumento da inadimplência e das perdas recuperáveis com cancelamentos de viagens. Bom, quem tinha viagem marcada, né, e teve que cancelar, com certeza perdeu, né? Pelo menos foi o que eu vi aqui no início, nos noticiários. Ou você cancelava, ou então você tinha que remarcar, mas pagar ainda um montante muito alto para segurar a viagem. Com um futuro incerto desse, quem que vai investir nisso? Bom, como se diz, a perspectiva, não. Uma estimativa, né, de que o turismo doméstico cresça, né, porque aqui para a Europa também não está entrando os brasileiros, né, foi limitado aí para brasileiros, americanos, né, para Turquia também, para a Rússia, onde os números são muito elevados. Então, eles têm esperança, né, de que o turismo internamente, né, doméstico cresça e retorne aí, e volte a buscar em novos patamares, né, se recupere mais um pouco. Porque aqui ela tá presa nesses R$22, já voltou aqui a testar 17,50, aí deu o primeiro ponto de compra para o 22, voltou para 18,50, e aí na sexta-feira veio aqui com essa valorização. Entretanto, um candle aqui de exaustão, para mim, no primeiro momento, né, não tem sombra superior. E pode fazer ainda correção, né, na próxima semana. Isso tudo fica dependente também, como eu falei, para o IBOV, com o cenário nos Estados Unidos. Infelizmente, não é muito bom. Então, tudo depende da melhoria de lá, né, para puxar o Brasil. Aqui o MACD tem fundos mais altos, tem aqui as médias no positivo também, entrou bastante volume, mas pode ter sido por conta da notícia também, assim como o Cogni, né? E ela pode retomar o movimento aí de baixa na próxima semana. Geralmente, quando sai notícia, é assim, né? Olha, ela estava aqui em correção e se valorizou na sexta-feira. Está no nível de 61,8, justamente aqui em R$22. Semanal, média apontando para baixo, continua abaixo desses R$22 e fechou com um candle aqui de exaustão para mim. Ó. Requinagem com sombra superior e inferior, isso me dá mudança de movimento, não me dá força. Então, provavelmente para a semana vai voltar, vai ficar abaixo de R$22. Aqui, para a CVC,
ela precisa superar 32,50. Foi aqui um suporte, né? Formou um triângulozinho aqui em fevereiro desse ano, nessa região aqui de 32,50, e aí conseguiu romper e veio tombo. Para o ano, né, após esse tombo aí, a CVC acumula queda de quase 50%. Então, por enquanto, vejo como euforia aí pela notícia. Aqui, né, ela tem até aqui o R$28, nessa região aqui de gap. Na verdade, 29. Ainda tem essa forte resistência aqui, nesse nível. Justamente na média de 200. Quando ela ultrapassar 32,50, aí o movimento reverte. Por enquanto, a CVC está fraca, apesar dessa forte alta aqui na sexta-feira. Não quer dizer nada. Está na região de 61,8 também, dessa última correção aqui. E também, né, um fundinho duplo aqui, nesses R$18. Que vai depender do rompimento de 22 para voltar a buscar 26. O primeiro movimento de compra. Mas esse candle aqui para mim é exaustão e ela ainda pode corrigir novamente. Aqui numa hora, estão vendo que na sexta-feira já entrou aqui pressão de venda. E Ricknatt começa a diminuir nessa região dos 22. Então, dá maior probabilidade aí, reforça, né, essa ideia de correção. Bom, os bancos também tiveram uma valorização. Na semana também, eles tiveram forte queda, né? Inclusive puxou aí a correção para o índice. Foi também no dia 7 que tiveram os piores desempenhos, né, na bolsa e puxaram também a queda para o índice, claro. Foi Itaú, Santander e Itaú, Unibanco, né? Itaú, Unibanco e Santander. O Itaú, aliás, teve a maior queda com 4,90. Mas o que ocasionou foram notícias também, correção, grande correção aí. Rodrigo Maia considerou um absurdo as taxas, né, que os bancos cobram. Ai, meu Deus, não diga. E disse que isso aí vai ter que mudar, vai ter que ser discutido, né, e propõe aí maior tributação para os bancos. Então, por isso, houve grande correção. Claro, os produtos bancários são muito caros, né? E a poupança que é boa não rende nada. Ter dinheiro em banco é você pagar mais taxa do que tudo. Essa é a realidade. Paga mais taxa do que qualquer outra coisa. Bom, aqui a Itaú está trabalhando nesse triângulo simétrico, mas ainda abaixo de 28,70. Ou seja, abaixo de R$30, porque aqui 30,50 é que vai reverter movimento para Itaú. Por enquanto, ela tem até os níveis aqui dos 29,50, né? Onde tem uma média de 200 para vir buscar. 100% desse triângulo. Aqui eu tenho pontos de compra já, né?
tanto pelo diário quanto pelo uma hora. 100% daqui justamente nesses 30,50. Aqui tem 30,90. Mas eu paro em 30,50 por quê? Porque é o 618 de fibra, dessa última queda aqui. Esse movimento aqui. Então, só quando ele ultrapassar aqui essa região, é que vai avançar mais. E o próximo nível é o 34. Então, aqui eu tenho um ponto de compra para a próxima semana, né? Movimento aqui da massa, vai romper o triângulo, para eu buscar aqui os 29. Também pela uma hora aqui, MACD, fundos mais altos, né? Já virando aqui o movimento, as médias igual. Semanal sustentada aqui pela média de 200, dá para ver o triângulozinho aqui. Tenho aqui um spinning top, também vai depender da abertura, né? Se for acima, se for com um gap, melhor ainda, para vir buscar aqui esses 29,50. Por enquanto, ainda não reverter o movimento, que as médias ainda estão aqui embaixo. Mas o diário a gente vê aqui um ponto de compra, né? Corrigiu aqui até 26,60. Mas no dia 7 aqui, né, perdeu quase 5%. Viu o Rick-Nash? Olha, o Rick-Nash já começa desacelerando aqui. Um movimento aqui de correção bem pequeno. Então, esperando a máxima aqui para segunda-feira tem compra, né? Já até deixei um alerta aqui também. Aqui numa hora a gente vê bem, porque aqui numa hora, me reforça que é o padrão formado, uma reversão de alta aqui na linha de fechamento. Eu tenho aqui um 3 inside up. Aliás, 3 outside up. Eu tenho um movimento de venda. E aí vem um movimento forte a seguir, um golfo. E a terceira vela, o fechamento dela é acima da vela anterior. Então, eu tenho aqui uma reversão. E acima aqui de 27 e 22, eu tenho uma compra. Né? Que aí vai romper aqui o triângulo. Para mim, o alvo 29,50. Eu já deixei um alerta aqui nessa região para fazer a entrada. Bom, próximo que eu vou é Qualicorp. Qual 3? Escrevi errado. Bom, o setor fechou embaixo, né? Setor de saúde também estiveram entre os destaques aí negativos. E a Qualicorp foi a que mais caiu, com 2,53. Bom, a Qualicorp aqui, para mim, pela uma hora e pelo diário também, né? Além do padrão de reversão baixista que deixou aqui. É o contrário, né, daquele último que eu mostrei. Esse aqui é o 3 outside down, né, que é um padrão de reversão baixista. Ou seja, eu tenho um candle aqui positivo, que a gente vê aqui pelo Rick-Nash, que eu não tenho sombra inferior, então esse candle aqui é positivo. Aí vem um candle menor que fecha abaixo. Não é um engolfo, seria melhor se fosse um engolfo, né? Apesar de não ter engolfado aqui a massa. Mas fechou bem abaixo. E o outro também, né? É o mesmo modelo do anterior, né, que eu mostrei ali em Itaú. É o contrário. Lá é reversão altista, aqui é reversão baixista. Bom, no primeiro momento, Qualicorp tem suporte aqui nos R$28, né? E
ele fez aqui um fundo duplo nos 19, começou a romper, voltou para o 28, se aproximou da média e agora parece que se encaminha novamente para novo teste. Aqui, para a Qualicorp, é o 31,50, né? Que precisa aqui ultrapassar para buscar novos níveis aqui. 100% fica aqui nessas máximas de 37,50, em região de gap. Mas você ainda precisa romper esse nível aqui, justamente onde está a média de 200. Então, aqui Qualicorp, para a semana, além da divergência baixista, é continuar corrigindo até os R$28. Primeiro suporte. Aqui dá para ver também um ombro cabeça a ombro, nessa região aqui, de R$30. R$29,25 é o 100%. Bom, para mim, ele vai voltar a testar 28. Tem grandes chances aqui. Concluindo aqui esse padrão de reversão. Semanal também fraco. Tem uma estrela cadente aqui no fechamento, mas tudo vai depender do rompimento de 28. Média apontando para baixo. E o mensal aqui eu tenho mais força para o mensal do que semanal e diário. Por isso mesmo, né, que o 31,50 está com grande resistência. Ela nem se aproximou aqui do 61,8, anda nos 50% de fibra. Deixa eu ver. Tá complicado. Vou pegar força aqui. Ficou bastante tempo trabalhando abaixo desses 28, só conseguiu romper aqui em 19 de junho. Bom, para ela aqui é continuar corrigindo. A Fleury também, que eu tinha mostrado, né, nos meus vídeos, precisava superar o 26,50, inclusive tinha deixado um alerta. Só que aqui a Fleury, pela 1 hora, a gente vê que vai continuar corrigindo também, ó. Ontem, aliás, fechamento aqui, né, foi com um gap de baixa na quinta, e na sexta-feira não foi igual, ficou trabalhando abaixo aqui, esses 25,70 na região de fechamento. Mas, como eu tenho uma desaceleração aqui em 25,50, né, só que eu tenho aqui uma estrela cadente, eu tenho gravestone, eu tenho padrões baixistas aqui. Só que pelo requinagem a gente vê que está desacelerando, mas esse último candle de fechamento não tem força. Se está desacelerando, provavelmente pode dar uma compra para repique. Ele pode fazer um repique aqui antes de voltar a corrigir mais. E voltar aqui para 25,87, retração de 618. Só que esses dois candles aqui não dão seguidos ainda. Dão mais visão de venda do que de compra. Só que pelo requinagem está desacelerando, né? Já deixou muita sombra aqui de fechamento também. E ele pode ainda fazer um repique aqui nos R$26. Tudo depende aqui de rompimento para Fleury. Ela está aqui trabalhando no retângulo. E rompendo aqui esses 26,50, o próximo nível é 28,50. Ela teve uma valorização boa, né, após a elevação aí do preço-alvo de alguns analistas para 31. Aliás, botaram 32. Eu coloco 31,50, porque foi zona aqui de grande resistência para ela no passado.
E essa coisa de preço-alvo, como já falei, é muito relativo, porque até que ele chegue lá, vai demorar, né? Não é do dia para a noite. O que a gente quer saber é o presente, né? Daqui a 2, 3 meses, né? Ninguém vai ficar posicionado, pelo menos não. Então, para mim aqui, para o movimento maior, é preciso romper aqui 26,50, que é questão de rompimento para Fleury. E vou mostrar aqui a Marfrig, setor de proteínas, que eu também tinha mostrado a minha posição, que eu tinha vendido, mas parei com R$13. Ela voltou a se valorizar, mas não conseguiu romper ainda R$14. Ela já fez aqui um fundo triplo, aqui nesses R$12, mas ainda tem grande resistência nessa faixa de preço aqui. Aqui, numa hora, eu consigo ver um pivô de baixo, por enquanto, mas precisa romper esses fundos aqui em R$12,90. Se ela romper R$12,90 na próxima semana, na verdade, R$12,85, né, quando eu tenho retração de fibra. Ela volta aqui para R$12,50. Mas olha, vem desacelerando. Pode buscar um repique ainda aqui em 13,50 e voltar a cair. Ó, indecisão aqui nesses 13,20. Aliás, 14, né, propriamente dito. É a resistência mais forte aqui. Tem que esses 13,20 também criou grande bloqueio para Marfrig. Tudo vai depender do dólar, né? Também que anda de acordo com o dólar, né? Negociado em dólar. Semanal tem divergência, está trabalhando aqui, divergência baixista, trabalhando nesse alargamento. Tudo aqui também depende de rompimento. Acima de R$14, busca novos níveis. Perdendo 12, volta para os R$10. Mas ainda aqui não tem reversão, né? As médias ainda estão aqui em cima, no positivo. Só pelo histograma que eu vejo divergência. Aqui também ainda não tem confirmação de movimento. Então, está bem definida a Marfrig.